Estamos começando mais um podcast de número 3. Qual é o assunto de hoje, Geraldo? Hoje o assunto é o que acontece nas noites da maioria das pessoas, só que muitos não lembram. Sonhos? Eu ia falar engolir lagartixas. Mas enfim, nós vamos falar sobre sonhos, sobre o sonhar, sonhador, onde acontecem os sonhos. Sono REM? Sono REM, que é os movimentos rápidos dos olhos. Na verdade, a gente quando dorme à noite tem 5 ciclos, né? E o último é o sono REM, quando os olhos começam a se movimentar rapidamente. Normalmente a gente sonha nessa parte, né? Tem 4 outros ciclos que a gente não vai falar, sendo que a gente pode sonhar num desses ciclos, né? Mas no sono REM é onde que a gente sonha mais, que na verdade a gente pode sonhar várias vezes à noite nesses ciclos, né? Que não significa que ele vai ser sempre o último, a última parte do sono, não. São 5 ciclos que vão chegando no quinto e voltam pro primeiro. E quanto tempo dura, mais ou menos? De 90 a 120 minutos, que se eu não me engano é 20 ou 25% do sono. 20 ou 25%. Só que quando a gente é mais velho, ela vai diminuindo. Por exemplo, eu li que os bebês, por exemplo, 80% do sono deles é REM, né? E quanto mais tu envelhece, menos tem isso. Eu sempre pensei que as pessoas mais velhas parassem de sonhar porque diz que a vida não valia a pena sonhar, né? É um pesadelo a realidade. Tudo acontece de uma forma ruim que a gente fala, por que eu vou sonhar? Por que com 70 anos já eu vou sonhar? Sonhei e não consegui concretizar o meu sonho? Meu sonho era ser jogador de futebol. Eu tô com 80 anos aqui. Tem sempre um time sênior no bairro, né? Pra ser mascote? É o subcoma, né? Não, é o submorte que chama. O problema é que quando sai desfalcado não sabe se leva pro cemitério ou pro hospital. Mas enfim. Então, hoje tu sonha muito? Cara, eu já sonhei menos, mas também não acho que eu sonhe muito, não. Se bem que essa noite eu tive uns 2 sonhos, mas se for me perguntar dos sonhos eu não lembro de nada. Provavelmente muita gente deve sonhar e não lembrar, né? A menos que tu ronque, mas daí... Vamos deixar pra depois. Mas vamos para outro assunto aqui, que eu acho que muita gente que ouve a gente, que é quase ninguém. Por enquanto. Por enquanto. Você que está ouvindo a gente, que talvez seja nós mesmos ouvindo no futuro. A gente pegou também 5 sonhos comuns e o que supostamente eles significam. Eu não sei, desses sonhos aqui, eu só tive um. Tu já teve quantos desses sonhos? Eu acho que 3 ou 4. O primeiro que a gente pegou é sonhar que está caindo. Eu nunca tive. Eu já. A única coisa que eu sei dessa coisa de cair não é nem tu tá sonhando. Às vezes tu tá pegando no sono e tu meio que tem uma sensação de queda. Dizem que alguma informação no DNA das pessoas que viveram tempos atrás na Terra, eles dormiam em cima de árvore, e daí com essa sensação de queda é que às vezes a pessoa tá dormindo e pensa que vai cair. Do galho da árvore. Daí eu não sei se tem algum significado, né? É algo que eu sei, né? Como eu gosto de falar, aqui a gente tem muitas afirmações duvidosas e poucos lapsos de genialidade. Mas então, sonhar que está caindo. Quem nunca sonhou que está caindo, né? Mas o que significa? Segundo, né, aqui um especialista, esse tipo de sonho é uma bandeira vermelha do seu subconsciente. Ela acredita que esse sonho seja comum às pessoas que estão tendo um grande problema na sua vida, seja no trabalho, relacionamentos ou outra área pessoal. Pô, era pra estar sonhando direto então, né? Eu tô caindo o tempo todo. Nossa, ou talvez eu tô sonhando acordado. Sonhar que está caindo significa pra gente ter cuidado. Olha, eu não sei, um dia que eu sonhei que tava caindo, eu caí da cama. Eu acho que foi por isso que eu sonhei que eu caí. Foi um sonho literal. Pode ser. Uma outra que também, eu não sei, né? Se você já sonhou que está caindo, vá nas nossas redes sociais que a gente pode ir junto. Tenho vários traumas pra trocar lá também. Mas outro que também, esse eu nunca tive, nem o primeiro, né? Mas esse eu também nunca tive, não sei se já teve, que é ir ao trabalho ou à escola sem roupas. Esse eu também nunca sonhei, eu acho que pelo menos eu não lembro, mas acho que seria bem terrível, uma experiência bem louca. Já sonhei sim, cara, faz pouco tempo, um sonho muito louco, que eu tava sem roupa, que eu tava na faculdade e tinha que fazer a apresentação de uma dança e na coreografia todo mundo tirava a calça. Tá, todo mundo então ficou pelado? Não, só quem era o meu grupo, mas eu não lembro quem era o meu grupo. Isso aí eu lembro que eu acordei, caralho, eu sou muito retardado. Olha, eu posso ter passado na minha vida real, mas no sonho eu acho que não. Mas então, sonhar porque está pelado, segundo uma pesquisa de uma especialista também, né? A gente aqui tem vários especialistas, a gente só não pode falar o nome. Revela que este sonho é comum para as pessoas que estão começando uma situação desconhecida e por isso ainda estão inseguras. Ó, são indivíduos que acabaram de aceitar uma promoção, foram para um novo emprego ou precisam falar em público. Então o que se encaixa em mim é que eu tô inseguro, porque o resto não aconteceu. Outro sonho, esse acho que eu já tive,
provavelmente já tive também. Ser perseguido. Acho que todo mundo já deve ter tido um sonho assim. Mas tu foi perseguido por quem? Eu não lembro. Eu era por algum monstro, alguma coisa do tipo. Mas o que significa ser perseguido? Aqui, o especialista, de novo, considera um sinal positivo. Isso é um sinal para o sonhador enfrentar de vez o problema que atormenta, né, a cabeça dele, os pensamentos dele. Eu já tô fugindo que eu tô com medo. Eu vou enfrentar porque... Você tá com medo? Tem que fazer o teu subconsciente lutar com esse monstro que tava te perseguindo. Olha, tem que fazer tanta coisa com o meu subconsciente. Eu vou até passar para o próximo tópico, que é dentes caindo. Eu vi que muita gente sonha com isso, é um sonho muito comum. Recentemente, sim, eu acho que uns 2 meses pra cá eu já sonhei umas 2 vezes com isso. E o que significa? Segundo a especialista aqui, né? Dentes são sim um mau presságio, eita, e representam um relacionamento abalado. Ai, meu Deus. Ai. Já outro especialista acredita que para as mulheres os sonhos sejam um exemplo de realização de desejos. Para os homens é um desejo por estimulação sexual. Tá carente? Talvez eu esteja. Eu ia Eu mandar um recadinho pros nossos fãs, mas eu achei melhor não mandar. Mas enfim, traição. Esse é o nosso quinto e último sonho. Claro que há muito mais sonhos do que isso, né? Mas sonhar ser traído, olha... Na verdade, eu não sei se no sonho eu me senti traído. Eu sei que aconteceu algo lá e eu acordei e... Ai, eu fui traído. Cara, eu não lembro também de nenhum sonho assim, mas com certeza eu já devo ter sonhado. Com certeza, não teve nenhum assim traumático e marcante a ponto de eu lembrar. Eu não sei se foi a ponto de me marcar, mas foi algo que, sei lá, né? Acho que ninguém fica feliz por ser traído. Talvez a pessoa é aquela coisa, né? Triste, mas não surpresa. Pode acontecer, mas... Aí eu já acordei num dia, eu olhei pro lado, a pessoa tava com cara de cu e não queria falar comigo, porque, ao contrário, ela tinha sonhado que eu tinha traído ela. Isso é legal. Ela deveria ficar feliz que tava sonhando, né? Pior é se tu acordar, olhasse pro lado e tava a pessoa te traindo. Ia ser bem pior. Ia ser até meio humilhante, né? Sonhar com traição pode acontecer quando sua companhia está gastando muito tempo e atenção em algo que não envolve você. Às vezes ela tá te deixando de lado um pouco, tá fazendo muito yoga. Yoga? Tem alguma história pra contar aí? Não. Pode desabafar, a gente tá aqui pra isso. Mas enfim, é algo que é bom a gente saber, né? Apesar de eu não acreditar que sonhos têm tantos significados assim. Até a gente já diz, né? Supostamente são esses os significados. Então quer dizer que não são, foi só pra aumentar o tempo aqui do Exatamente, podcast. a gente não sabia o que falar, mas acho que o nosso público compreende. Todo mundo já sonha com alguma coisa assim. Você, espectador, ouvinte, público, diga pra nós. Você que está agora sem nada pra fazer no trabalho e pensando, eu vou ouvir esses loucos aí só porque eu não quero trabalhar. Manda pra nós o sonho de vocês. O que vocês sonham normalmente? Manda pra nós. O que você sonha e te perturba? Vamos agora falar de sonhos recorrentes. Sonhos que acontecem direto. Tem algum sonho recorrente? Cara, eu tenho um sonho recorrente muito louco. Eu sonhei por muitos anos com esse sonho. A primeira vez que eu sonhei, eu tinha uns 6 anos de idade. Tava na escolinha. Meu pai tinha um restaurante. Nesse restaurante era um buffet, né? Comida aquilo. Aí então o pessoal se servia lá. E os funcionários traziam tipo de uma abertura na parede que era tipo uma janela. Né? Traziam a comida da cozinha por essa janela, uma janela grande. E botavam lá no buffet lá na cuba pro pessoal servir. Aí eu tava lá no restaurante de boa, tinha uns 6 anos, daí tinha umas cadeirinhas de metal, aquelas de barzinho na época, né, antigo, 6 anos, tomando uma laranjinha. Uma semidiabetes. Uma semidiabetes, já 6 anos viciado. Aí, quando, assim, o sonho bem tranquilo, normal, aí do nada, pelaquela janela, sai uma menina que era da minha escolinha na época também, né, mas eu lembro que eu não tinha muito contato com ela. E, mano, ela tava vestida de bruxa e saiu voando de dentro daquela janela montada numa vassoura, mano. E ela saiu berrando, assim, ó, tipo, rindo, uma gargalhada muito sinistra. Eu só lembro de eu sair correndo com a laranjinha e eu sempre acordava, né? Isso já era o final do sonho, na verdade, que eu acho que foi a parte traumatizante, que é a única que eu lembro. Porque o começo, como eu cheguei no restaurante, eu não lembro. Eu sei que teve outras coisas antes, mas eu não lembro. E, tipo, foi 6 anos e eu lembro que vários tempos eu tive esse sonho. E acho que com uns 14 anos, até uns 14 anos, eu tive esse sonho de novo, mano. E tu via essa menina, né? Não, mano. Nunca, depois do que eu saí da escolinha lá, com 6 anos, 7 anos, eu já fui pra outro colégio, então eu nunca mais vi ela. Eu nem falava com ela na época, eu não sei porque eu sonhei com ela. E me intrigou bastante e me cagava de medo, mano, porque era uma bruxa. Freud explica. É que na verdade, necessariamente tu sonhar com alguém não significa que essa pessoa é importante pra ti. Quer dizer que o teu cérebro guardou aquele rosto, guardou aquela situação e tal. Então pode acontecer. Agora vamos progredir ao nosso assunto aqui, que é 10 curiosidades sobre o sonho. Quais são essas 10 curiosidades? Vamos ver se todo mundo tá ligado nelas. Se você sabe essas 10, me falem outras 10. E a primeira é: sonhos são significativos. São mesmo? Eu não sei, talvez Freud ou algum outro psicólogo meio que discorde disso, mas aqui fala, né? Eu não sei se, no sentido que eles quiseram colocar, né, nessas 10 curiosidades, é que o sonho ele significa algo
no sentido, por exemplo, sonha que tu sofreu um acidente de carro, simplesmente não descarta isso, sei lá, pelo menos aquele dia tu vai ter o maior cuidado. Ali não mostra que tem um significado, uma premonição, apesar de algumas pessoas acharem que pode ter, né? Foi feita uma pesquisa aqui com 182 passageiros que, caso eles sonhassem com, sei lá, o avião explodindo uma noite anterior, eles não entrariam, nenhum deles entraria no avião. Eu acho que eu também não entraria, mano. Eu entraria só pra ver. Só pra ver a merda acontecer. Será? Mas daí eu deveria falar com todo mundo. Bem que no Mamonas ele falou que o avião ia cair. Mas agora vamos pro segundo tópico, que é... Pessoas com hábitos ou costumes noturnos costumam ter mais pesadelos. É engraçado, mas acho que é porque eu também mal sonho, né? Mas eu tenho esse hábito. Na verdade, faz tempo que eu não tenho pesadelo. Eu já não sei mais diferenciar sonho de pesadelo. Olha, tive sensações ruins. Por exemplo, uma vez aconteceu comigo. Eu tava dormindo e do nada eu me senti acordando ali, né? E daí eu sei que eu caí no sono de novo, só que foi meio que uma paralisia do sono, né? Pontua acordado, mas de olho fechado. E daí eu sei que eu tava lá, mas eu tô ouvindo tudo que tá acontecendo, mas eu tô paralisado. Daí eu fazia meio que uma força, assim, como se estivesse levantando uma pedra gigante, e acordava assim. Eu falei, ué, o que tá acontecendo? E daí eu fechava o olho, e umas 3 vezes aconteceu isso direto. E era uma situação meio péssima, né? A paralisia do sono já é uma situação péssima. Ainda bem que eu nunca tive esse negócio aí. Paralisia do sono. Uma vez eu acordei e daí eu não conseguia ver nada, nem me mexer, minha boca não conseguia falar nada. Que loucura, mano. Deve ser agoniante. Principalmente porque eu tava sendo sequestrado. Tinha me amarrado tudo, tampado minha cara, tampado minha boca. Mas paralisia do sono é algo tenso, né? Mas então vamos pro nosso próximo tópico, que é: enquanto homens sonham com sexo, mulheres têm mais pesadelos. Eu acho que deve sonhar com homens sonhando com sexo, talvez elas no sonho deles. Como é que é? Não consegui seguir o raciocínio. Elas têm pesadelos com homens sonhando com sexo, sendo que elas estão nesse sonho com sexo deles. Deve ser tenso. Falando sério agora, os homens têm mais sonhos eróticos, né? Já tive vários. Enquanto as mulheres estão mais propensas a ter pesadelos. Mas será se isso... Será que sexo é um pesadelo? Dependendo da forma que for. Com quem for. Eu já tive sexo que eu tava acordado e eu falei, que pesadelo. Mas não quero falar desse assunto aqui, né? Mas então, qual é o próximo tópico? Todo mundo sonha, mas esquece 90% dos seus sonhos. Sim, depois de 5 minutos acordado, metade do sonho já foi. E depois de 10 minutos, 90% do sonho já foi. Eu até tava lendo, quando eu tava vendo essa lista, tem um poeta famoso. E ele acordou, teve a ideia de fazer um poema. Ele tava fazendo lá e tal. Escreveu 56 linhas, imagina, tu acordar e escrever 56 linhas. E daí alguém bateu na porta, ele levantou. Daí era uma pessoa, sei lá, perguntando alguma coisa. Ele voltou, e quando ele voltou, não conseguiu terminar o poema. Daí ficou sem terminar até hoje, né? Ele já morreu, né? Mas então, vamos agora ao quinto tópico, que é: nós sonhamos apenas sobre o que conhecemos. Se tu sonhou com aquela pessoa, você conhece ela. Na verdade, não necessariamente. Às vezes tu passou por ela. Como o nosso cérebro é foda, né? Mas então, qual é o próximo tópico? Próximo tópico, eu até achei meio loucura, né? Nem todos sonham em cores. Mesmo a pessoa não tendo nenhum problema de visão ou algo do tipo, mas uma parcela da população, que são no caso 12%, só sonham em preto e branco. Uma coisa que é fato é que quando a televisão era só em preto e branco, mais pessoas sonhavam desse jeito. Mas hoje em dia, pessoas que, sei lá, são do século 21 ainda sonham em preto e branco. Só sonham em preto e branco. Já descobriram o motivo? Ainda não. Não. Na verdade, são mentes antigas que viveram no passado e reencarnaram. Pode ser, cara. Aberto a várias teorias. Regressão tá aí pra isso. Mas então vamos para o próximo tópico, que é: estímulos externos invadem nossos sonhos. No caso, alguém falar, ou chover, ou algo do tipo. Tipo, um exemplo similar. Enquanto dormimos, isso? Sim, enquanto tu dorme, a realidade, digamos, né? O mundo real, acontece algo assim, pode interferir. Aquela vontade de ir no banheiro e tu acabar indo no banheiro, sair do banheiro. Pode ser. Mas então, um exemplo similar ocorre quando você sente sede ou vontade de urinar no mundo real enquanto dorme, e isto é transportado para o sonho. Será que esses sonhos que a gente teve alguma interferência do... Quais sonhos? Qualquer sonho que o cara teve, sei lá, algo que estava acontecendo. Eu já sonhei que tava mijando e eu acordei na hora H, tive que sair correndo pra dar uma mijada. E com certeza, quando eu era pequeno e mijava na cama, provavelmente eu sonhava que tava mijando na cama. Não mijando na cama, mas tava mijando. Pois é aquela coisa, né? Eu acho que também tem um pouco a ver naquelas mudanças de ciclo. Às vezes o teu cérebro, bem na troca dessa mudança, que não é exata ali, né? Às vezes o cérebro libera o corpo. Tá liberado. E acontece... Qual é o nosso próximo tópico?
Sonhos lúcidos. O que são sonhos lúcidos? Sonhos lúcidos é, por exemplo, sabe que tu tá sonhando, sabe que, sei Eu lá. tive bastante desse. Eu nunca tive essas coisas. Lembrei de um sonho recorrente também, de novo, que era um sonho lúcido. A gente tinha que fazer uma entrevista só com seus sonhos, né? Eu lembro que eu morava em Floripa e realmente eu sonhei como se... Meu sonho foi eu estar deitado na minha cama e eu, sei lá, como se fosse um fantasma, um espírito, eu tô me vendo dormir e eu saí de rolê de madrugada pelas cidades de Florianópolis, tá ligado? Tipo assim, eu lembro certinho de uma rua lá, eu não lembro o nome dela agora, mas era perto do Bob's, lá do Calçadão, e eu lembro que eu tava lá andando de boa. Mas tem aquela parte do... Até que teve gente que já fizeram até testes, pessoas que saíam no corpo e vinham, sei lá, objetos em outra sala. Tu acha que tua alma saiu do corpo ou tu apenas sonhou com um ambiente que tava ali ao teu redor? Tu mesmo, até tu dormindo. Não, não sei te dizer, mano, mas pra mim foi muito real. Eu não dava, eu meio que flutuava pelas ruas, assim, Normalmente eles falam que é essa a sensação. Eu era realmente a imagem que eu tinha de mesmo. Eu olhava assim, eu vi meu corpo lá, eu dormindo, como se fosse uma pessoa normal. Depois eu saía andando, só que se eu olhasse nos meus braços, eu era meio que como se fosse fantasma mesmo, meio transparente, meio branco, e saía vagando. Eu não lembro direito, mas eu acho que eu encontrei pessoas iguais a mim andando pela rua também, que eu conhecia na época, mas hoje eu não vou lembrar de quem eram aquelas pessoas, mas eu acho que eram amigos meus. Eu sei que eu tive algumas vezes esse sonho também, não foi tanto tempo quanto aquele primeiro da bruxa, mas da bruxa durou uns 7 anos. Nossa. Porque acho que a maior forma de talvez perceber se era ou não era chegar pros teus amigos, a gente se encontrou ontem, pois é, de madrugada. Eu podia ter feito isso, né? Eu não tenho a sorte disso, mas essa coisa de sair do corpo, a minha sensação às vezes é um sono leve que tu vai pro sonho e pra... Isso acontece bastante de eu estar sonhando e às vezes eu dou uma acordadinha, abro o olho assim e eu falo, tá, e durmo de novo e volto pro sonho. Mas cara. É uma loucurada isso aí. Mas agora, olhando o próximo tópico, eu vejo porque eu não sonho. Não é uma coisa que a gente fala pros outros, mas a gente não pode rir de quem tem esse problema, né? Que é, você não sonha enquanto ronca. Eu acho que não ronca toda hora que tá dormindo. Não, né? acho que não. Mas acho que interfere, né? Às vezes tu tá bem na hora do sono REM lá, que é onde tem mais possibilidade de sonhar, e tá bem nessa hora roncando. Mas eu não sou a pessoa que ronca muito, mas... eu também não, né? Também não. Dependendo do dia, do que eu faço. Na verdade, eu tenho que abrir um parênteses aqui, eu só tenho um pulmão, né? Então é meio complicado, assim. É prejudicado durante o sono. Você que ronca, você sonha ou não? Eu acho que a câmera tá até desligada já. A apneia é o quê? A apneia é ficar sem respirar, né? Dá aquela travada, você não respira. Isso, pessoas que têm apneia têm muito mais pesadelos. Imagina, né? Acabou de respirar. É o que a gente já tava falando ali, estímulos externos invadem os sonhos. Então imagina, tu tá lá, às vezes a sensação, o teu cérebro tá ligadaço, né? Aí já vem aquela, você tá sendo sufocado, seu vagabundo. Mas então agora vamos para o nosso último tópico. Número 10. Premonições. Premonições. Eu vi alguns filmes. Eu tinha medo daquele filme. Eu tinha também quando era criança. Na verdade, a do avião, acho que é o primeiro até. Tem o do avião. Depois acho que foi piorando. Nem acredito. Como qualquer continuação, né? E como sempre, a pessoa tinha premonição, tu vai morrer desse jeito. Ela salvava a pessoa morria de outro jeito. Não tinha jeito. Na verdade, às vezes ela tinha outra premonição sobre a pessoa. No caso, normalmente era um acidente onde morria 10 pessoas. Daí quem morresse primeiro, quem não morresse naquela hora, ia pro próximo. Eu tive uma premonição uma vez, quando eu era bem novo, que era eu me ferrando. Tá acontecendo aí, seguidamente, né? Mas aqui eu coloquei com o Abraham Lincoln. Ele sonhou que ia morrer, como ia morrer, e 3 dias depois foi assassinado. Ele já devia estar sendo ameaçado e um monte de coisa. Mas agora o cara tem aquela sensação de morte. Como assim? A sensação, sei lá, tu sonhar com isso e tu falar, daqui a 3 dias eu morro. Ele falou realmente, daqui 3 dias eu vou morrer? Não sei, eu acho que parece que sim. Que preveu a morte, disse que 3 dias ia morrer. 3 dias depois foi morto. Pois Deus te chama, você vai. Não sei. José foi. Jó foi. Acho muito sacanagem. Um dia a gente vai ter que fazer um programa sobre Jó, que é minha teoria. Mas então, agora a gente cai na psicologia da vida. Porque muita gente acha que um sonho como é porque vai ser. Ou se não, compra aqueles caderninhos do João Bidu e acha que o sonho... Segue um padrão, no caso. Podem significar, como a gente falou no começo. Só que pra Freud não é bem assim, né? Pra ele, os sonhos têm desejos reprimidos. Aí
ele fala que até tem a carcaça e o que é realmente, né? Às vezes o que parece não é. Freud até tem um livro bem legal, Interpretação dos Sonhos. Eu vi esse livro, mas... Quem quiser ler, compre. Não, mentira. Baixa um PDF na internet que hoje em dia é coisa mais de boa, pra quem seguir regras, né? Hoje na internet se encontra tudo. Então, nos sonhos, as imagens não são nítidas. E para Freud isso também possuía um motivo. É uma espécie de disfarce do inconsciente para o que estava tão bem guardado possa ser mostrado sem que haja uma censura. Para isso, deformamos as imagens. Como que isso funciona? Eu acho que eu não sei se te falei, né? Que tem o id, o ego e o superego. O id é meio que os teus impulsos, os teus desejos, umas certas loucuras aí e tal. E daí tem o ego, que é a tua realidade, como tu vê o mundo, como tu enxerga. E o superego, que é meio que a moralidade, em tu saber as regras e tu ficar se cobrando, saber que, não, isso é certo, isso é errado, eu deveria fazer isso, não e tal. Enfim, o sonho é esse id trabalhando, só que daí o teu inconsciente, ele não segue uma ordem linear como tu tá acordado, né? Ele pode misturar várias coisas. Mesmo querendo dar o sentido, ele mistura com várias coisas. E daí, por trás dessas coisas, existe um desejo reprimido, sei lá. Vi uma parte ali que era de sonhar com muitas coisas femininas. Significa que, por exemplo, quer dizer que tu tem uma tendência a ser homossexual, também, assim, ou qualquer coisa tipo. Às vezes, por exemplo, isso significa que tu deveria respeitar mais a tua mãe, respeitar mais a tua mulher, a tua irmã, coisas desse tipo, sabe? E às vezes pode ser uma coisa muito louca, tão louca que essa teoria do Freud influenciou o surrealismo. O surrealismo, ele meio que ele queria mostrar como era um sonho mesmo, né? Olha os sonhos que a gente tá falando. É uma loucurada, né? E o surrealismo, ele trabalhava muito com isso. Imagina, é que nem, sei lá, vamos gravar uma cena, fazer uma história, mas imagina isso da forma mais louca que pode ser. Porque no sonho, apesar de ter os sonhos lúcidos, né? A gente normalmente não tem controle. As coisas acontecem porque tem que acontecer daquele jeito ali que o nosso cérebro, não é nem que ele tá pensando dessa forma, mas ele tá te dando sinais, né? De alguma coisa ou outra. E o surrealismo, ele trabalha muito com isso, né? Mas enfim, não é isso que eu queria falar. Porque o que eu iria falar, pra falar tudo isso, é sobre uns diretores de cinema que eu acho muito legais, que é o David Lynch. E ele também trabalha com essa ideia, assim, do sonho. Imagina o nosso sonho louco. E ele consegue deixar esse sonho ainda mais louco. Não, na verdade, esse cara é muito foda. Ele pinta, ele é músico, ele é cineasta. Um artista completo. Ele faz de tudo. E o filme mais famoso dele, né, que é Mulholland Drive, ou que aqui no Brasil avacalha nos títulos do filme. Que já dá um spoiler também do filme. Super, né? Que é Cidade dos Sonhos. Não assisti, confesso que dormi. Pois é. Tinha essa missão, mas não consegui concretizar. No roteiro, era pra gente conversar sobre esse filme um pouquinho, mas então eu só vou dar problemas técnicos. É verdade, pode acontecer. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme, porque dizem que é um dos melhores filmes que já foram feitos, mas o que eu acho legal, muita gente já me falou desse filme, nossa, esse filme é tosco. Primeiro que a pessoa acha tosco porque não consegui entender de primeira. Eu já acho um filme genial porque não consegui entender de primeira. Não, nada a ver com um filme que tu entende de primeira, mas em filmes e filmes, né? É um filme, faz tu pensar, faz tu quebrar a cabeça, na verdade, né? Pra tentar entender o que tá acontecendo. Sim, tem várias teorias que procura a gente ali. Até o próprio diretor, às vezes ele solta uma coisa ou outra, mas ele mal ele sabe o que significa. Eu acho que ele sabe, mas ele não fala. Ele não fala nem o filme dele, ele dá a explicação. Outro episódio legal. Na verdade, o David Lynch é só uma recomendação aqui, que você quer pensar e quer trabalhar a ideia dos sonhos e ver surrealismo, sei lá, é muito louco. Assistam. Tem até um termo pra escrever ele, foi feito, que é o Lynchiano, que é caracterizado por imagens de sonhos E tu conhece algum outro diretor que segue essa linha do David Lynch? Assim, o nome dele não precisa vir, mas algum filme que tu lembre? Tem alguns filmes que trabalham com a ideia do sonho, né? Tipo, um que eu vi ali que é Waking Life. É Waking ou Awaking? Waking, que acordar. Esse eu não assisti também não. Tá, legal. Só que esse filme, acho que ele... Na verdade, assim, ele trabalha a ideia do sonho, às vezes não linear, mas no filme ele tem um sentido, que é trabalhar várias ideias filosóficas e tal, sentido da vida, crises existenciais. Ele é desenho, né? Animação. É um filme bem bom, assim. Acho que indico todo mundo. Se tu quer, sei lá, começar a criticar a sua existência e começar a odiar todo mundo, vai lá. Assista. Falando do filme de novo. Waking Life. Waking Life, assistam aí. E outro desenho que trabalha essas ideias mais loucas? Cara, trazendo pro lado do surreal, tem também o Rick and Morty, né? E tem um episódio em especial que fala, né, que ocorre durante sonhos, que é o segundo episódio da primeira temporada. Eu nem vou tentar falar o nome do episódio, porque eu tentei antes e achei muito difícil de pronunciar. Que
Cão Hurtador de grama. Nesse episódio, né, pro Morty continuar fazendo suas aventuras com o Rick, ele tem que tirar notas boas na escola, senão o Jerry, pai do Morty, vai acabar com isso tudo aí, né? Então eles entram no sonho do professor do Morty de matemática pra tentar facilitar, colocar essa ideia na cabeça de dar um 10 pro Morty, né? Só que eles chegam no sonho e é uma loucura. Só acontece desastre, é explosão, é tiro, monstro. Aí, pra escapar desses perigos, eles trazem a referência do filme A Origem também, que daí eles vão indo pra outras camadas do sonho pra fugir dos acontecimentos, né? E dessas camadas ele encontra o personagem Terry Assustador, que é também referência de outro filme, que é A Hora do Pesadelo, onde tinha o Fred Krueger, né? São personagens muito parecidos. Então, daí eles se encontram naquele conflito onde Fred Krueger só te mata durante o sono, né? Enquanto está dormindo. Sim. Então, pensa no perrengue. Sonhando e com... eu vi esse episódio. Aí vem aí como eles conseguem escapar do Terry Assustador. Eles entram no sonho do Terry Assustador e vê que ele tá tendo um pesadelo onde ele tá sem roupa na escola. Que era o sonho que a gente tinha botado na lista. Daí eles aparecem, dão uma calça pra ele e no fim eles conseguem a ajuda do Terry Assustador pra conseguir esse 10 pro Morty. Massa esse episódio. Também recomendamos o Rick and Morty. Na verdade eles trabalham com várias ideias lá, né? Acho que é isso, né? A conversa de hoje. Na verdade, acho que a gente pode abranger esse assunto mais vezes. É um sonho bom. Um sonho bom. Do nada o cara acorda. Mas enfim. O bom do sonho, eu acho que nenhum sonho é ilimitado, né? Às vezes a gente pode não lembrar. Acho que ele nos leva até para outro universo, para outra... O que você tinha falado ali do sonho... É o sonho lúcido, né? Que tu consegue tomar tuas decisões, né? É que na verdade a gente já percebe que tu tá sonhando. Mas daí consegue mudar o sonho de acordo com como tu quer, é isso? Sim, às vezes alguém tá vindo, sei lá, aparece. Eu já tive uns sonhos assim também. Eu acho que deve... E é maneiro. Daí tu toma as rédeas do coisa e tu participa da loucura como tu quer, né, mano? Então, eu lembrei de um sonho muito louco. Mas não era um sonho lúcido. Eu e mais 3 amigos, que eu tinha uns 15, 16 anos. Daí a gente saiu e a gente encontrou o diabo. E daí a gente começou a conversar com o diabo. O diabo, posso andar com vocês? Pode? O que a gente faz? Vamos botar fogo num pasto. E ficou nós com o diabo botando fogo no pasto. E acho que depois desse sonho, eu não sei porquê, mas eu não tenho tanta essa visão negativa do cristianismo com o demônio. Eu não sei se o diabo quis algum contato, uma amizade. Ou ali fazer uma compra de alma. Eu não sei que a minha tá na promoção. Se quiser é só procurar. Faça um precinho, camarada. Mas enfim, a gente aqui é com os nossos sonhos pra tentar fugir dessa realidade triste. Desse pesadelo recorrente. Pesadelo recorrente que é acordar todo dia e perceber, nossa, essa é a minha vida. Eu sou um pouco niilista depressivo, mas tudo é na broderagem. Acho que vocês devem se inscrever no nosso canal. Vocês que conseguiram chegar até aqui. Não sei se esse, mas talvez os próximos vão estar no Spotify também. Talvez até os antigos, né? Dependendo como a gente conseguir. Em breve em todas as plataformas. Sim. A gente vai... Plataforma de petróleo. Vou tentar liberar tudo pra vocês aí. Então vamos lá, segue a gente nas redes sociais. Como é que é o nosso Instagram? Como é que é mesmo? @canal A Hora do Chá. Canal A Hora do Chá. Com Geraldo e... Rodrigo. É nóis. Tem algum apelido que eu preciso chamar agora? Pode me chamar de Rod, tá tranquilo. Pode chamar de vagabundo, sonhador, tamo tudo junto. E eu, Mohamed. Mas enfim, sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, deixem o like, comentem, sugestões, fiquem à vontade, se vocês quiserem acompanhar a nossa loucura. Sempre com humilhações, traumas, afirmações duvidosas e lapsos de genialidade. Exatamente. Preciso mijar.